Olá, boa noite Brasil. Quinta-feira, dia 14 de março, o nosso Jogando Conversa Dentro está começando agora com um novo tema. Na verdade, um novo velho tema, que é um tema que eu estou sempre recorrendo e que estão sempre me solicitando, e é um tema que tem muito a ver com o meu trabalho, principalmente com o trabalho de alinhamento energético, que é o tema da sensitividade. Eu acho que esse tema é um tema bastante interessante e uma das coisas interessantes que eu acho em relação a isso é um outro olhar. Porque até um tempo, até um meio século atrás, um pouco menos do que meio século, quando se falava em sensitividade, em paranormalidade, em percepção extrasensorial, se pensava em duas coisas. Se pensava em espiritismo, eu vou chamar de espiritismo, vou botar no mesmo saco o espiritismo, a Umbanda e o Candomblé, né? Embora sejam coisas que têm bastante diferença, principalmente o Candomblé, né? Porque o espiritismo e a Umbanda estão muito focados no trabalho com o desencarnado, o Candomblé não. O Candomblé está focado no trabalho com os orixás, que são as forças da natureza, os arquétipos da natureza. Mas nesses três trabalhos se configurou chamar de mediunidade, né? Foi o termo que o Kardec cunhou para conceituar, né, aquela pessoa que media o mundo vivo do mundo morto, do mundo desencarnado. No caso do Candomblé, o que media o mundo real, o mundo material, do mundo dos orixás, do mundo das forças da natureza, né, dos seres que gerenciam, né, dos diretores do universo, né, vamos chamar assim, né, muito parecido como a igreja conceitua a questão dos anjos, né? E o que aconteceu de um tempo para cá é muito interessante, que Kardec, quando codifica o espiritismo, eu não sou espírita, mas a literatura do Kardec foi a primeira coisa que eu li na minha vida, quando a minha avó materna, eu devia ter 14, 15, não mais do que 16 anos, a minha avó me ofereceu a possibilidade de acessar a coleção do Kardec que ela tinha. Ela não era espírita, ela era uma atriz francesa, que com aquele sotaque francês eu passei a infância inteira ouvindo a minha avó falar: eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Mas Kardec foi a grande referência dela. E em Kardec eu encontrei, na verdade essa sacada foi muito depois dessa vez que eu li, né? Eu gostava do livro dos médiuns e do livro dos espíritos porque era pergunta e resposta, então era muito fácil de ler. Era muito fácil de ler, era divertido ler. Eu lia meio como quem está lendo science fiction, mas tem um sentimento que é muito presente, assim, que é muito inesquecível. Foi lendo Kardec, com essa idade, entre 14 e 16 anos, e aquela sensação de que aquilo era muito familiar. Né? Não é exatamente que eu já sabia aquilo, mas que não era novo. Aliás, dois sentimentos. Primeiro, que era familiar, e segundo, que aquilo tudo para mim era muito óbvio, muito lógico. Né? E uma coisa, meu pai usava um termo. Meu pai era espiritualista altamente amador, vamos dizer assim, mas ele falava assim, do ouvido interior, né? De um tipo de aferição, de percepção que não passava pelo intelecto. E o meu contato com Kardec foi dentro dessa coisa do ouvido interior. Eu me lembro, eu garoto, né, adolescente, pré-adolescente, adolescente, lendo Kardec, com aquela sensação de que aquilo era muito familiar. E que era muito óbvio, muito lógico para mim. E, enfim, até talvez os anos 70, 80, né, aquilo que eu estava falando no início. Você falou de paranormalidade, percepção extrasensorial, de mediunidade, se pensava em espiritismo, Umbanda e Candomblé, por um lado,
E se pensava em parapsicologia por outro lado, porque mais ou menos nos anos 60, 70, a parapsicologia entra no Brasil, principalmente na mão de padres. O padre Quevedo e o padre Albino Aresi foram duas pessoas muito importantes no desenvolvimento da parapsicologia. Uma parapsicologia que pretendia ser ciência, até porque, como eles eram padres, eles rejeitavam qualquer perspectiva mística, reencarnacionista, esse tipo de coisa que vinha do espiritismo. Depois, a parapsicologia ganha um outro caminho. O Dr. Augusto Gomes de Matos, o pai da Maria Lídia Gomes de Matos, que eu tive o prazer de conhecer os dois. O Dr. Augusto foi uma pessoa muito importante na parapsicologia no Brasil. Ele já cria, vamos dizer assim, uma vertente espiritualista na parapsicologia. Então ficou essas duas vertentes durante muito tempo. Tudo que se relacionava com sensitividade, com percepção extrasensorial, ou estava na bolha espiritismo, umbanda e candomblé, ou estava na bolha de uma parapsicologia que pretendia ser ciência, pretendia explicar, né, tudo aquilo que vinha do espiritismo, da umbanda e do candomblé. A parapsicologia pretendia explicar de uma forma onde não tivesse nenhum verniz místico, esotérico ou religioso. Só que uma coisa interessante, que eu fui sacar muito tempo depois, aliás, muito recentemente, coisa de 20 anos, por causa do alinhamento energético, essa questão da canalização, que a gente vai falar mais na frente, eu voltei a reler algumas coisas, até porque eu tenho um projeto de fazer um livro sobre canalização. Então eu comecei a comprar muita literatura de muita coisa, mais moderna, apometria, autores antigos de espiritismo, Ernesto Bozano, Pietro Baldi, enfim, para ter um material bibliográfico para poder acessar essas diversas vertentes, né? Livros de parapsicologia e tal. E me surpreendeu encontrar no Kardec dois termos que ele cunhou de um assunto que ele não desenvolveu. Ele chamou de medianimidade ou de medianimismo. A capacidade de acessar com a mediunidade conteúdos anímicos. A palavra animismo com o espiritismo ganhou um segundo significado. Se você olhar no Aurélio ou no Oais, né, que são os dois grandes dicionários de língua portuguesa, você procurar animismo, você vai encontrar alguma coisa como animismo é considerar que tudo é vivo, tudo. Nos reinos mineral, animal, vegetal, humano, está tudo vivo, e você considerar que tudo compartilha a mesma alma. Por isso é de ânima, de alma, de animismo. No espiritismo, o animismo ganha um outro significado, que são os conteúdos psicoemocionais do ser humano. Eu perguntei a muitos espíritas, mas essa resposta nunca foi clara, se não deu tempo do Kardec desenvolver esse assunto, porque o Kardec foi uma pessoa só, num tempo muito difícil, numa França católica e careta. Esse homem que era discípulo do Pestalozzi, né, um educador francês, que foi na contramão da ciência, foi na contramão da igreja, instituindo um trabalho que ele pretendia que fosse ciência. Ele teve um rigor científico nas pesquisas dele, muito. Ele teve um extremo rigor científico, mas, obviamente, o espiritismo está longe de poder se considerar ciência dentro dos parâmetros que norteiam, né, o Popper, enfim, esses autores que construíram esse pensamento científico, né, que começa lá com Descartes. E ficou pouco claro se essa questão da medianimidade foi um assunto que não deu tempo do Kardec desenvolver, ou se não deu para ele falar, porque ele já estava falando coisa pra caramba que estava na contramão de tudo. E aí isso virou um tabu no mundo espírita, né? Os kardecistas, os umbandistas sabem bem que animismo é um tabu, que é evitadíssimo, que, é claro, dá até para entender, se você vai emprestar o seu canal mediúnico
para um outro ser humano que está morto poder se utilizar do seu canal para se comunicar, convém você não atrapalhar com a sua mente. Perfeito. E ficou por aí. Então, qualquer mediunidade anímica, qualquer expressão mediúnica que esteja expressando o conteúdo psicoemocional do médium é tabu geral, aquilo é abortado, porque convém não atrapalhar o processo mediúnico. Eu me lembro que num desses livros que eu comprei, né, dessa literatura que eu comprei, que eu comecei a comprar 15 anos atrás, com a intenção de ter um apoio bibliográfico para escrever um livro sobre canalização, um autor chamado Ernesto Bozano, que é um autor espírita, num pedacinho, num parágrafo que eu risquei e sublinhei com todas as canetas vermelhas que eu tinha, ele dizendo que os treinadores de médiuns nos centros espíritas não deveriam impedir, no início do processo do aprendizado mediúnico, não deveriam impedir a manifestação de conteúdos psicoemocionais anímicos do médium, porque ele estava se limpando. No início do processo mediúnico de canalização, de mediunidade espírita, é muito comum, me parece, que o médium que está no início do seu treinamento expresse mediunicamente os seus próprios conteúdos psicoemocionais. Até porque esses conteúdos estão muito mais perto dele do que os mortos estão perto dele naquele momento. Está dentro dele. Mas isso é brecado, porque não convém que num treinamento mediúnico o aspirante a médium interfira com seus próprios conteúdos, e o Ernesto Bozano coloca que isso não deveria acontecer, isso deveria ser estimulado, porque o médium estava se limpando. Bom, isso ficou tabu, está lá, não sei se no livro dos médiuns, provavelmente, o Kardec cunha esses dois termos. Medianimidade, medianimismo é a capacidade de se captar mediunicamente conteúdo anímico. Num primeiro momento, quer dizer, ele se refere ao conteúdo anímico do médium. Então, até determinado ponto, nem se sabia que se podia acessar conteúdo anímico de outra pessoa, já que o seu próprio não podia. Então, isso aí ficou no limbo. De um tempo para cá, menos de meio século para cá, quando começam a aparecer essas terapias que a gente chama hoje de holísticas, muitas, alinhamento energético, constelação familiar, frequência de brilho, Theta Healing, registro acástico, leitura de aura, e muitas outras que eu desconheço, que tem duas características que são muito comuns entre elas. Uma, que são terapias, todas essas que eu citei, mas não são psicologia, não são psicanálise, não tem elaboração, não tem interpretação, não tem interpretação, não tem elaboração, não tem análise, porque quem faz isso é psicologia e psicanálise, pelo simples fato de que a psicologia e a psicanálise trabalham com a fala, trabalham com o verbal. Trabalham com o verbal por quê? Porque o pensamento é uma fala. Esse é o ponto central da psicologia e da psicanálise. Muito mais até da psicanálise, porque a psicologia depois vieram linhagens que colocam o corporal, o transpessoal, o comportamental, enfim. A psicologia abriu muitas vertentes, a psicanálise também. Mas todas elas, mais ou menos, estão centradas, focadas, a espinha dorsal, o foco central é a fala, pelo simples fato de que pensar é uma fala. Então você precisa ficar 5 anos numa faculdade ou numa formação psicanalítica para aprender a elaborar material inconsciente que vem através da fala. Só quem pode fazer isso é a psicologia e a psicanálise. Terapias holísticas não são terapias que trabalham com fala, são terapias que trabalham
com o canal sensitivo, com o canal intuitivo. Essas terapias todas que eu citei aqui, tecnicamente são muito diferentes. Algumas semelhantes, alinhamento energético é muito semelhante um pouco a Theta Healing, tem semelhança com leitura de aura, com registro acástico, é meio prima irmã de constelação. Então, essas terapias todas têm essa característica. São terapias, mas não são psicologia nem psicanálise, ou seja, não tem interpretação, elaboração e análise, e são sensitivas, mas não são espíritas nem religiosas. São espiritualistas, né? São umas mais místicas do que as outras, umas mais esotéricas do que as outras, mas não são religiosas, e são espiritualistas porque espiritualismo é um termo muito genérico, né? Então, esse tipo de approach, de abordagem, né, de ser terapia, mas não ser psicologia, e ser sensitivo e não ser espírita, é muito novo. É extremamente novo. E isso, para quem vem acompanhando como eu, esse panorama, vendo do macro, né, sempre me interessou muito o olhar macro para a construção desse movimento. Eu conto isso muito nos meus cursos, e vou dar um spoilerzinho aqui rápido, né? Como me interessa, né? Para mim, não é coincidência que o Kardec e o Freud foram pessoas mais ou menos contemporâneas na mesma Europa, né? Um neurologista judeu, austríaco, numa Áustria extremamente careta e católica, ele num gueto judeu. Esse homem foi, apesar de médico, ele foi na contramão da ciência, foi na contramão da igreja e criou a psicanálise, né? Já existia psicologia antes do Freud, mas o Freud entra, né, se insere profundamente dali para frente no ensino da psicologia. E o Kardec, como eu falei, esse educador francês, discípulo do Pestalozzi, que também, numa França careta e católica, esse cara vai na contramão da ciência e da igreja, cria um trabalho que ele pretende ser ciência, e para mim não é coincidência que o Freud e o Kardec vêm numa mesma Europa, no mesmo século XIX, com uma característica que eu acho muito interessante, que é reler, né, criar uma releitura para o mundo ocidental de conhecimentos que já eram muito conhecidos, desculpa a redundância, de povos antigos, né? Índia, China, Tibete, África, índios, né? Já estavam carecas de conhecer inconsciente, libido, né? Quando Freud entram no circuito duas pessoas que eu considero o grande tripé da psicologia, que é o Freud, o Jung e o Reich. O Jung já entra com ideia de inconsciente coletivo, arquétipo, self, individuação, tudo isso conhecido dos povos antigos. Reich entra com o dado do Orgon, né, um cara que vai e prova em laboratório a existência do prana, que já era careca de estar conhecido dos povos antigos. Reich mergulha no conhecimento dessa interação do corpo com as emoções. Orientais estavam carecas de conhecer. E é engraçado, o que é interessante, é que nem o Freud nem o Kardec, até onde eu pude pesquisar, beberam dessas fontes antigas. O Jung bebeu um pouco, né? Inclusive ele é erroneamente, equivocadamente tido como místico, mas o Jung não era místico, ele declara isso nas memórias dele, que ele foi injustamente considerado místico, ele não era nem um pouco místico, ele era um homem de ciência. Mas Kardec e Jung e Freud, até onde eu pude pesquisar, não beberam de conhecimento africano, indígena, nem tibetano, nem chinês, nem indiano. Então eu acho que existe uma inteligência, né? Talvez a gente já tivesse maduro como cultura ocidental, né? E muito duros, né, ainda nessa perspectiva cartesiana do penso logo existo, e nessa perspectiva newtoniana
né, cartesiana, que isso é que constrói o nosso pensamento, né, cartesiano e mecanicista. A ciência se constrói basicamente em cima dessa premissa, né, que só existe o mundo que os 5 sentidos apreendem e que uma mente racional elabora, né. Isso cria um endurecimento, né, uma falta de perspectiva mais com respiro mais transcendental, mais holístico, vamos chamar assim. Mas para mim tudo começa com esse Kardec, com esse Freud, nascendo nessa mesma Europa, nessa mesma época, relendo, não deliberadamente e não conscientemente. É claro que o Kardec e o Freud contribuíram com muitas outras coisas, né? Porque eu acho que existe na dinâmica do conhecimento essa característica. Muita coisa é relida, deliberadamente ou não, e muita coisa é acrescentada, obviamente, né? Eu não estou querendo dizer que o Freud e o Kardec foram repetidores de coisa antiga. Eu acho que eles releram, à luz da cultura ocidental, muitas coisas que já eram profundamente conhecidas, pesquisadas, sistematizadas, escritas há 5.000 anos, e colaboraram com outras tantas coisas, obviamente. E aí o mundo caminha quando os cientistas de ponta, principalmente alemães e nórdicos, pesquisando as menores porções de matéria, descobrem que naquele mundo atômico e subatômico Newton não funciona. E isso virou física quântica. E uma das coisas que me chama muito a atenção nesse processo é que a grande parte desses caras que estavam ali na linha de ponta, né, como Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, né, muitos desses caras, por exemplo, o Niels Bohr, que eu acho que era dinamarquês ou sueco, ele, nas horas vagas, ele dava conferências sobre os Vedas, escrituras hindus, milenários. O Heisenberg foi à Índia várias vezes estudar yoga, e fazia yoga. E quando o Capra... Perdão, estou com um pouquinho de resfriado. Quando o Capra, num daqueles livros dele, que é mais autobiográfico, ele vai naquela ilha onde o Heisenberg ficou velhinho para morrer, ele vai entrevistar o Heisenberg, e o Heisenberg é o que formulou a teoria do princípio da incerteza, do salto quântico. E o Heisenberg disse para o Capra, naquela época, anos 20, 30, naquela época a gente já desconfiava que a gente estava redescobrindo coisas que os povos antigos, principalmente chineses, hindus e tibetanos, já conheciam. Tanto que isso deu esse gás para que o Capra escrevesse o tal da física, que é onde ele faz esse encontro, né, do conhecimento oriental milenar com a física quântica. E a gente caminha, anos 50, 60 na Europa e nos Estados Unidos, anos 60, 70 aqui no Brasil, movimento hippie. A Índia e a China, e o budismo, e o taoísmo, e o yoga, e a meditação macrobiótica, os chakras, a acupuntura, shiatsu, a ayurveda, invadem o Ocidente. Invadem o Ocidente. E eu acho que essa cadeia de acontecimentos é o que proporcionou que nos anos 80, mais ou menos, houvesse essa eclosão, né, mundial do que a gente chama hoje de terapias holísticas. Quando aparecem, né, e se popularizam e se massificam quase, né, esse monte de terapias que eu citei aqui, constelação, que é a mais conhecida, alinhamento energético, leitura da aura, registro acástico, frequência de brilho, Theta Healing, barra de Axis e tantas outras, como eu falei, que são tecnicamente muito diferentes em muitas coisas, mas que têm esse viés comum. São terapias, mas não são psicologia nem psicanálise. E são sensitivas, intuitivas, paranormais, mas não são espíritas, nem umbandistas, nem candomblecistas.
E isso é muito novo. E isso, na minha opinião, viabiliza, sistematiza aquilo que o Kardec intuitivamente chamou, intuitivamente ou por mensagem, que ele não pôde ou não soube desenvolver, que ele chamou de medianimismo ou medianimidade, ou seja, a capacidade de acessar mediunicamente conteúdos psicoemocionais, não só de si, que era aquilo que ele se referia, que virou esse tabu no mundo espírita, dos conteúdos anímicos, como também poder acessar o do outro. Isso que é alinhamento energético, isso que são todas essas terapias que eu citei, cada uma dentro do seu viés. É a capacidade de acessar mediunicamente, sensitivamente, paranormalmente, conteúdos psicoemocionais conscientes e inconscientes de si e de uma outra pessoa. É como se abrisse, né? É como se o universo fosse abrindo portas e disponibilizando conhecimentos por uma via coletiva. E aquela coisa, quem inventou o avião primeiro? Os irmãos Wright ou Santos Dumont? Inventaram ao mesmo tempo. Né? Quantos inventos da ciência eclodem mais ou menos simultaneamente? Talvez nem tudo seja plágio, talvez nem tudo seja clone e sampler, né? Talvez seja o universo disponibilizando, por motivos que a gente não sabe, conhecimentos, né? Por isso que eu contei essa historinha. Para mim não é coincidência que Freud e Kardec tenham vindo na mesma época, na mesma Europa, né? E eu acho, no meu achismo empírico e autodidata nisso tudo, eu acho que a gente só está aqui falando de terapia holística porque houve um Kardec e um Freud. Quando você olha para essas terapias todas que eu citei, tem dedinho de Kardec, tem dedinho de Freud, direto ou indiretamente, liminar ou subliminarmente, né? Quando você caminha e você vê essa física quântica, não foi só a física quântica pelo fato de que vários daqueles caras, eu acho que o Schrödinger também estava envolvido com coisas do Oriente, né? Não era só porque aqueles caras de ponta tinham interesse no Oriente. É porque a física quântica ela acabou abrindo uma vertente de pensamento, de possibilidades, né, que acabou fazendo interface com várias áreas. Você vê conceitos de física quântica sendo aproveitados nas terapias, na ecologia, o Capra faz muito isso, né, na educação, na agricultura, em várias áreas do conhecimento humano, vários conceitos que foram abertos, né, que foram explicitados, desenvolvidos pela física quântica, né? É muito interessante porque em todos os campos de conhecimento, em todos os lugares, né, da vida, a gente vê, né, não é só na política não, né, conservadores e progressistas estão em todo lugar, né, em todas as áreas do conhecimento. E é muito interessante ver a área conservadora da física quântica, né, que odeia o Capra, odeia o Amit Goswami, odeia o Deepak Chopra, odeia o Ken Wilber, odeia o Bruce Lipton, essa galera toda, né, que se apropriou, né, de conceitos, de ideias, de pensamentos, de descobertas da física quântica e injetou em outras áreas do pensamento, do conhecimento humano. Né? Eles têm chiliques com isso, né? Tem até uma menina que eu esqueci o nome agora, que é bem jovenzinha, que mora no estrangeiro, que tem um canal de vídeos no YouTube, eu esqueci o nome dela. Ela odeia constelação familiar, terapia holística, essas linhas, né, que utilizam, né, desse horizonte que a física quântica abriu e que acabou entrando em várias áreas do conhecimento, né? Nós somos os progressistas dessa área, né? E aí, gente, chegamos, né, no coração do nosso papo, né? A sensitividade como ferramenta terapêutica. Por quê?
Aí eu volto no Freud, quando Freud falava que os inconscientes se comunicam. Quando Jung entrou com o conceito de inconsciente coletivo, qual será o sentido, a faculdade humana que tem a capacidade de fazer esse link? Porque os 5 sentidos que a gente aprende na escola, né, visão, olfato, audição, tato e paladar, não servem. Eles servem para a gente lidar com o mundo das 4 dimensões. 3 de espaço e 1 de tempo. Only. Só. Quando a gente entra numa perspectiva transpessoal, transcendental, extrafísica, metafísica, seja lá com qual abordagem a gente entre, ou religiosa, ou parapsicológica, ou holística, transpessoal, não são esses 5 sentidos que vão funcionar. Então, o 6º sentido é um sentido natural do ser humano, hindu, chinês, tibetano, índio, africano, estava careca de conhecer, utilizar, ensinar, pesquisar, sistematizar, criaram N técnicas, linhas, escolas, de todo jeito, em cima desse viés sensitivo. Porque a percepção vamos voltar para o Freud um pouquinho aqui, inconsciente. 90 e muitos %. Quem me acompanha sempre está de saco cheio de eu ver que eu sempre estou falando isso, né? De como é importante a gente introjetar na nossa visão de mundo ocidental a noção de inconsciente. Né? A gente, o campo mórfico, o inconsciente coletivo ocidental, ainda está muito estruturado nessa ideia do penso logo existo. Muito estruturado. E a gente ficou preso nos 5 sentidos e numa mente racional. Né? Por isso que é importante para a gente. Eu não estou desqualificando os 5 sentidos e a mente racional, não. Até porque a gente usa muito mal. Muito mal. A gente usa mal pra caramba. Eu costumo falar nos meus cursos, para dar um sacode, se a mente fosse um círculo e a gente pudesse dividir percentualmente, quanto a gente gasta de tempo cronológico, psicológico e emocional angustiado com o passado que a gente não pode mudar. Do que sobra, quanto a gente gasta de tempo cronológico, psicológico e emocional angustiado com um futuro que a gente não sabe como vem, se vem, quando vem, até para compensar um passado que a gente não pode mudar. O que sobra para viver no presente? Com que eficiência, expertise, capacidade e potência a gente consegue utilizar os nossos 5 sentidos, nossa mente racional, para viver com potência, para lidar com eficiência no único lugar que a vida acontece, que é no presente? Pouquinho, né, gente? Bastante pouquinho. Então, o que a gente está fazendo com esse mundo holístico é a gente resgatar esse 6º sentido que ficou esquecido. Ele ficou perdido. No máximo, a nossa cultura ocidental fala em intuição, que fica uma coisa meio mal explicada. Eu devia ter seguido a minha intuição, devia ter feito aquilo ou falado aquilo. Fica por aí. Fica por aí. O cara que inaugura essa perspectiva de 6º sentido é o Kardec, até onde eu sei. É o primeiro cara que vem no mundo ocidental, nessa nosso mundo greco-romano, cristão, judaico, capitalista branco, né? Quem fala pela primeira vez, né? Quem abre essa possibilidade de que o ser humano tem um sentido a mais é o Kardec. Só que o Kardec, por razões dele, ele resolveu especializar esse 6º sentido para abrir uma via de comunicação com os mortos. Isso é só uma das possibilidades que esse 6º sentido. Porque o 6º sentido, assim como todos os outros 5 que a gente aprende na escola,
eles têm a capacidade de se especializar em várias áreas. Em várias áreas. Você pode especializar o teu paladar para ser enólogo ou para ser barista. Você pode ser sommelier, enólogo, e saber, provando um vinho, você saber qual é a casta, aonde foi produzido, que safra que é esse vinho. Sabe mesmo. Tem que ter os caras que sabem. Ou o cara que prova café. O meu irmão é produtor de café. Né? O cara prova o café, o cara que vai te comprar o café, ele sabe se aquele café caiu no chão e foi lavado, isso diminui o preço do café. Ele sabe se o café foi... se teve um percentual muito grande de café não maduro, porque os caras especializaram o sentido. Então, o sexto sentido também é passível de especializações. Então, os espíritas, os umbandistas, especializaram o sexto sentido para conversar com os mortos. O candomblé especializou o sexto sentido para interagir com as forças da natureza. E esse bando de terapia holística especializou o sexto sentido para fazer terapia. A gente está chegando na nossa história, eu tive que dar essa rodeada. Fazer terapia porque se já existia uma psicologia já há um tempão, desde o século XIX, XVIII talvez, né? E se reformula a partir de Freud há 120 anos atrás. Por quê? Talvez porque a psicologia e a psicanálise não considerem certos elementos que influem na vida de uma pessoa e que compõem esse caleidoscópio que é um ser humano. O ser humano não começa quando nasce da barriga de uma mulher. O ser humano já teve muitas vidas antes de nascer. Eu não estou falando em termos religiosos, tá? Eu acho que uma das coisas que está acontecendo de meio século para cá, com a eclosão das terapias holísticas, que tem uma influência da física quântica, da psicologia transpessoal e também da parapsicologia, é justamente poder olhar para essa temática que sempre foi olhada dentro de um viés religioso, místico e esotérico, que isso possa ser olhado também fora desse viés. Não necessariamente dentro do rigor científico, né? Porque eu acho que nem cabe. Ciência foi feita para lidar com física, química e biologia, não com metafísica. Então, se a gente tinha ciência que lidava com psicologia, com biologia, física e química, depois entrou a psicologia que abriu esse gradiente, entrando com o mundo psicoemocional. Agora a gente abre mais esse gradiente, entrando com outros componentes que não eram considerados que não são considerados nem pela ciência e mais ou menos considerados pela psicologia e pela psicanálise, que é a influência que vidas passadas têm na vida de uma pessoa. Ninguém nasce uma tábula rasa. É a influência que a ancestralidade tem na vida de uma pessoa. Freud falou de ancestralidade, mas não nesse sentido como uma constelação fala, por exemplo. Né? Ele falou que os inconscientes se comunicam. Eu estou esquecendo o termo que ele usava, herança ancestral, hereditária, alguma coisa assim. Sim, considerou, mas não dessa forma, com esse nível de transmissão mórfica, como o Sheldrake trouxe, essa possibilidade que se abriu. Né? Então, muitos outros componentes tiveram que entrar para compor um olhar para a complexidade de um ser humano. Eu falei aqui de vida passada, falei de ancestralidade, né? A gente tem uma nova genética que se abre com a epigenética, com Bruce Lipton, né? Com essa galera que já sabe que o DNA não carrega só cor de olho e característica física, padrões de comportamento vêm pelo DNA, visões de mundo, sistema de crença, padrão de comportamento, tendências a vícios, tendências a muitas coisas. A gente tem uma interação, né? Tem duas anteninhas aqui
que fazem uma interação, talvez seja isso dos inconscientes se comunicam, que Freud intuiu, né? Essa interação com o inconsciente coletivo, essa interação com o campo mórfico, com a mente planetária, com o registro acástico, como você quiser chamar. Então, eu acho que as terapias holísticas, elas vêm... veja bem, só para abortar alguma possibilidade, porque no mundo holístico, infelizmente, existe de muita gente essa ideia de que terapia holística veio para substituir psicologia e psicanálise, né? Ou como se terapias que vêm depois tornam as outras obsoletas, e isso não é assim, né? A coisa não cresce verticalmente, uma substituindo a outra. A coisa cresce horizontalmente, fazendo uma imensa expansão. Então, nenhuma terapia venceu validade, nenhuma terapia ficou obsoleta. O que aumentou foi o gradiente de possibilidades. Então, eu acho que terapia holística vem, e principalmente com essa recolocação desse sexto sentido dentro do ser humano. Dentro do ser humano. Eu estava falando de inconsciente, né? Como é importante que a gente introduza a noção de inconsciente na nossa visão de mundo. A gente finge que ele não existe, quando na verdade 90 e muitos por cento de mim está vivendo aqui agora e eu não participo. Isso é uma maluquice. Quem quer que seja Deus, né, fez assim. E eu vou repetir, quem me conhece sabe que eu conto essa historinha, né? Pensa no teu corpo. A gente só é consciente que o coração bate se botar a mão. Só é consciente que você respira se prestar atenção na respiração. Quando fica doente, fica um pouco mais com consciência corporal. Porque dói, né? Dói você é obrigado a olhar. Fora isso, pensa bem. Aqui dentro, está tudo em movimento. Chama motilidade. Tem 75% de líquido em movimento. Tem uma usina elétrica em hertz, mandando impulso elétrico para todo o meu corpo. Tem uma usina química de uma complexidade absurda, com neurotransmissores, hormônios, e eu não sou consciente de nada disso. Nada. Quando a gente entra no mundo psicoemocional, que foi o mundo que Freud entrou, muito mais do que nada. Se a gente for falar de espiritualidade, energia, paranormalidade, aí fica absolutamente absurdo de se tentar mensurar, porque é imensurável. Imensurável. Então vocês veem como fugaz essa tentativa de reter o controle sobre o conhecimento. É isso que a nossa cultura tentou fazer. Né? Tenta fazer, né? Reter. E aí, quando você tenta reter, você empedra, você enquadra, você bota dentro de caixinha, né? E cria um monte de divisões. E holístico é justamente essa perspectiva do né? De que o todo não é soma das partes, de cada parte contém um. Então, tem toda uma visão de mundo que Índia traz, que China traz, que Índio traz, que África traz, que vem compor, que física quântica traz, que Kardec traz, que Freud, Jung, Reich trazem, e que a gente está falando disso aqui agora. E que terapia holística está falando disso agora, dessa grande salada, desse grande imbróglio de luz, né? Que fez o quê? Ampliou o espectro de possibilidades de quê? Gente, de sofrer menos, de parar de sofrer mais rápido, porque é isso que interessa. E é isso que eu mais falo nos meus cursos e nas minhas lives. O sofrimento foi o que trouxe a gente até aqui. Religião existe por causa do sofrimento, ciência existe por causa do sofrimento, medicina existe por causa do sofrimento, filosofia existe por causa do sofrimento, psicologias existem por causa do sofrimento, tecnologia existe, tudo existe por causa do sofrimento. Buda já dizia, quando eu não tenho, eu sofro porque não tenho. Quando eu tenho, eu sofro porque vou perder. Porque vai perder. Vai perder. A impermanência é outro conceito que a gente precisa introjetar na nossa visão de mundo. Inconsciente e impermanência. São dois conceitos
a gente tem uma urgência enorme. Isso tem a ver com ecologia, isso tem a ver com espiritualidade, né? Inserir nesse inconsciente coletivo, ainda estruturado, empedrado pelo cartesianismo e pelo mecanicismo, né? Isso não está errado, tá? Eu não estou desqualificando nem demonizando, mas a gente precisa abrir, né? Arrombar essa festa. E quem está arrombando essa festa é isso que vem lá de trás, do Freud, do Kardec, da física quântica, da invasão do Oriente, mais recentemente do xamanismo, né? Xamanismo é um nome genérico, um balaio de gato, né? Que você bota os povos das Américas, toda a África, todo o leste europeu, Havaí, Oceania, e se forçar um pouco a barra, China, Índia, Tibete também entram nesse bolo. Então, todo isso que desagou, percebe? É como se tivesse aberto uma torneira lá atrás. E isso entrou na nossa cultura. Afetando, não foi só trazendo técnica. Foi legal, Ayurveda, Yoga, acupuntura, Shiatsu, tudo maravilhoso. Mas não foi, o mais importante não foi isso. O mais importante foi expandir a nossa visão de mundo. Trazer para a nossa visão de mundo, cartesiana e mecanicista, um olhar metafísico, um olhar transpessoal, um olhar mais transcendental. E não necessariamente religioso, nem necessariamente científico. Eu acho que é por aí que a gente traz, com terapia holística, esse viés, que não é religioso e não é científico. É uma terceira via, onde a gente pode retraduzir, né? Reler, reutilizar, aplicar esses conhecimentos antigos todos para uma realidade moderna. Né, do século XXI, aí, entrando inteligência artificial, mamabá, internet, tudo isso. Por quê? Porque o sexto sentido tem a capacidade de abrir uma via de acesso extremamente eficiente e competente para o lugar aonde mora a raiz dos nossos sofrimentos. Tem sofrimento da gente que vem de vida passada, tem sofrimento da gente que vem de outras gerações da nossa família, tem sofrimento da gente que vem dessa vida, tem sofrimento da gente que vem pela genética, tem sofrimento da gente que vem dessa antena ligada no campo mórfico, no inconsciente coletivo. Às vezes eu estou sofrendo de coisas que não tem a ver com a minha família nem com vidas passadas, mas tem a ver comigo em outra via, né, que está acontecendo em outro lugar, mas que está me afetando. Porque somos todos um. A criação, o universo todo é um organismo só, né? É uma única alma, é uma única mente, é um único inconsciente. Então, eu acho que a porta para isso tudo é o sexto sentido. A porta para esse campo mórfico, para esse inconsciente coletivo, para esses inconscientes que se comunicam, como dizia o Freud, e principalmente para o inconsciente humano, porque é lá que mora as raízes da minha dor. E como o nome diz, é inconsciente. Gente, você lembra de vida passada? Eu não lembro de nenhuma. Você lembra da sua ancestralidade? Eu lembro de uma bisavó. De lá para trás, ninguém. Ninguém. E eu sou um produto parcial desses bilhões de pessoas que vêm desde a ameba primordial. Quantas vidas eu vivi? Eu trago aqui todas as minhas vidas passadas. Eu trago aqui todas as minhas gerações. Eu trago aqui, no meu inconsciente, na minha genética. E tudo isso está no nível inconsciente. E o sexto sentido, a sensitividade, a paranormalidade, a percepção extrasensorial, a mediunidade, como você quiser chamar, é a porta. É o sentido capaz de adentrar nesse ambiente transpessoal, nesse ambiente inconsciente. Hindu, chinês, índio, africano, estava careca de saber disso. Agora a gente também já sabe. E tem várias técnicas para fazer isso. Eu trabalho com alinhamento energético, que foi a técnica que caiu no meu colo e que eu me afinei e que eu gosto de fazer, mas outras técnicas são maravilhosas
né? Todas aquelas que eu citei, né? Cada uma com a sua expertise técnica, né? Leitura de aura, Theta Healing, frequência de brilho, registro acástico, constelação familiar, né? Mas no fundo, o viés é esse. É o uso de uma intuição, é o uso de uma intuição educada. É isso que alinhamento energético faz. É isso que eu faço há 20 anos, por todo o Brasil. E já fiz um pouco na Europa também, durante 5 anos. Educar o sexto sentido, acordar o sexto sentido. Porque ele não é um dom. Não é um dom. Dom não existe, né? Quando você achar que é um dom, porque o Mozart, aos 4 anos, já compunha peça para cravo, quando você achar que o menininho de 3 anos já fala 5 idiomas, não, ele não ganhou um dom. Aquilo é um produto de treinamento. Tudo é treinamento na vida. Quantas vidas o Chico Xavier não deve ter vindo, né, treinando para desaguar nessa vida, vendo morto de olho aberto, psicografando, fazendo aquelas coisas todas, né? Seja quem for Deus, eu acho que Deus não fica arbitrariamente dando presente para os outros. Dom. Não tem dom. Tem treino. E o sexto sentido é treino, né? E eu faço isso há 20 anos. Eu treino pessoas para desenvolver e educar e operacionalizar o seu canal sensitivo. Claro, eu ofereço uma técnica. Alinhamento energético, uma técnica, né? Quantas terapias brasileiras você conhece? Eu só conheço alinhamento energético. Não é que não tenha, né? Brasileiro eu só conheço Umbanda. Agora, terapia brasileira, eu não conheço. Terapia transpessoal brasileira, eu não conheço, né? Então, um cara que viveu com os índios, taraná, aí tem toda uma história que aí eu conto essa história, tem vídeo meu no canal do YouTube contando, eu tenho meus e-books, aliás, meus e-books eu distribuo gratuitamente, tá? É só me pedir que eu te mando. Eu conto essa história toda, o Aloysio Delgado Nascimento, que já faleceu, que era agrônomo e farmacêutico, que viveu 15 anos com os índios e que desenvolveu uma técnica chamada alinhamento energético, onde a gente faz terapia a partir da utilização do sexto sentido, a utilização terapêutica. E é isso que eu ensino há 20 anos, né? É como educar, né? Você vai para uma escola de enologia, né? Não sei se tem esse nome, para você ser enólogo, para educar o seu canal, para você aprender a especializar o teu paladar para vinho. Oi, Lidiane, eu faço alinhamento individual sim, tá? É só entrar em contato comigo. Então, a gente especializa. Eu sou um professor que ensina a desenvolver, educar e especializar o canal sensitivo para fazer terapia. Isso não tem pré-requisito. O alinhamento energético não é uma doutrina. Ele se adapta. Não, Arisa, eu não faço constelação familiar, tá? Eu faço só alinhamento energético. A minha esposa é que trabalha com terapia com boneco, né? Aquela forma de constelação com boneco. Ela é que é especialista nessa área, ela trabalha atendendo e dá curso também. E o bacana do alinhamento, né? Eu sou aqui um aquariano, tá? E sou muito mais pro cético do que pro crédulo. Então, o que me ganhou nessa terapia foi o fato de que ela tem uma inclusividade muito grande, ela tem um respeito enorme pela diversidade. É muito legal porque cada pessoa que chega nos cursos vai sair fazendo o trabalho a partir do acervo que ela já tinha trazido. Um alinhador espírita vai fazer um alinhamento diferente de um alinhador psicólogo, diferente de um alinhador constelador, porque o alinhamento recebe o acervo que você já trazia, recebe, respeita, inclui. Eu tenho uns 3.000 alunos formados de todas as áreas profissionais que vocês podem imaginar, né? Alinhador, advogado, médico, dentista, agrônomo, veterinário, um monte, né? E, enfim,
esse aspecto muito aberto, né? Eu, como um bom aquariano, não poderia estar num lugar que te coloca numa caixinha. O alinhamento tem essa capacidade de tirar da caixinha, né? A Cris Mazulo está aqui, fez curso comigo no Carnaval lá em Palmares, há 2 anos atrás. Ela é testemunha ocular da história. Então, é claro, tem esse convite aqui para vocês. Estou dando um curso de alinhamento energético em Cuiabá, agora em maio, em 2 módulos, um módulo em maio, um módulo em julho. Estou dando um curso intensivo de 9 dias em Brasília, no feriado de Corpus Christi. E também tenho agendado um curso para Curitiba, mais no fim do ano, outubro, setembro, outubro, em novembro, Porto Alegre. Entre em contato comigo que eu te dou o meu calendário, mas o mais importante agora, que está mais na boca de espera, enfim, que a gente está trabalhando mais, é o curso de Cuiabá, em maio e julho, em 2 módulos. Já vai ser o 4º curso que eu dou em Cuiabá. E o curso em Brasília, que já vai ser o 7º ou 8º curso, num lugar maravilhoso, chamado Casa Azul. E vou também lançar aqui duas novidades para vocês. Uma, os meus produtores nem me autorizaram a falar isso aqui, mas eu vou falar. É um treinamento que chama Treinamento para o Desenvolvimento e Educação da Sensibilidade e da Sensitividade. São 25 vídeos gravados na Hotmart, com acesso por 5 anos. A gente vai lançar ele agora, acho que em abril. Tá? Eu já tinha lançado, mas a gente deu um remake, vai lançar ele oficialmente agora em abril, com campanha e tudo. Esse treinamento, gente, eu levei uns 10 anos elaborando, sempre pensando assim, de que jeito eu faria alguma coisa para colocar esses 50 anos que eu venho lendo, aprendendo, estudando, praticando, pesquisando, fazendo curso, conversando, os 25 anos que eu tenho de prática clínica como terapeuta e professor, como é que eu faria isso? Como é que eu botaria isso em alguma coisa pedagógica e didática? E isso é esse treinamento. Leidiane, Rio de Janeiro, Niterói, 2º semestre. Depois vocês vão saber, tá? Vai ser um curso extensivo de 5 finais de semana, 1 por mês, de agosto e dezembro. Depois a gente vai divulgar, tá bom? No Rio mesmo, só carnaval do ano que vem. O curso imersivo intensivo. E esse treinamento foi aonde eu coloquei. Eu falei, eu não quero fazer uma formação de terapeuta, eu quero fazer um treinamento para qualquer tipo de gente, que seja simples, que tenha uma teoria muito palatável, que tenha práticas simples e muito eficientes e que seja para a vida, que dê subsídios para a pessoa para utilizar esses treinamentos para a vida. Esse é o treinamento para o desenvolvimento e educação da sensibilidade e da sensitividade. 25 vídeos gravados na Hotmart, lançamento em abril, tá? Bom, agora outra coisa que eu vou falar também. Há anos que eu ouço, você não vai fazer nada online, principalmente depois da pandemia. Você não vai fazer nada online ao vivo, pela internet? Não vai fazer nada online? E como formação, não. Eu não tenho nenhuma vontade de fazer formação de terapeutas online, tá? Eu acho que o olho no olho, a pele na pele, tete a tete, para mim ainda é a linguagem. Não estou dizendo que é errado nem que não dá para fazer. Tem muita gente fazendo trabalho de muito boa qualidade online, sim. Mas não é a minha praia. Então, eu estou lançando, em abril ou maio, eu não sei como é que vai ficar com a equipe, um curso online, ao vivo, que vai se chamar Respiração, Meditação e Relaxamento no auxílio ao tratamento do estresse, da depressão e da ansiedade. Tá? Provavelmente vai ser um final de semana. Enfim, ao vivo, online, tá? Com técnicas muito simples. Gente, eu dei aula de yoga há mais de 20 anos.
fui massoterapeuta ayurvédico por mais de 15 anos, dei curso por todo o Brasil. Eu, modéstia à parte, tenho um cardápio, né, imenso de técnicas, de macetes, de dicas, de possibilidades que eu vou colocar nesse curso. Tá? É um curso prático. Né? Quem não tem estresse, ansiedade, depressão, de alguma forma, no mundo moderno, urbano que a gente vive. Então são técnicas rápidas, eficientes para tirar da crise, para auxiliar no processo do tratamento. Tá bom? Então aguardem, porque tudo isso a gente vai lançar aí. Arisa, então, eu acho que terapia holística, eu não tenho preconceito com nada, tá? Nada. Eu acho que toda medicina é sagrada e toda medicina pode fazer bem e fazer mal. Eu não acho que tarja preta, eu já vi gente não puxar o gatilho graças à tarja preta. Eu já vi gente se autorregular, se equilibrar, ganhar vida de qualidade graças ao tarja preta. O chá do tarja preta é o mau uso. E eu acho que a maioria desse uso é mau uso. Né? Agora, eu acho que psiquiatria, psicologia e terapia holística, o dia que fizer isso, vai dar um boom de eficiência muito grande. Porque eu acho que são 3 medicinas que podem se complementar muito bem. Muitas vezes o remédio é necessário, terapia é necessária. E terapia holística, na minha opinião, não vem para substituir nada disso. Vem para potencializar, para turbinar, para otimizar o processo de cura, de reequilíbrio, de reharmonização do ser humano. Por isso que eu quis fazer esse papo, né? Entrou aqui a Tamis é uma querida que eu não vejo há muito tempo, é uma das referências no xamanismo aqui no Brasil, e também é uma pessoa que utiliza o sexto sentido dela numa terapia maravilhosa, que eu acabei não citando, mas que também tem muita influência na minha história, que é o resgate de alma, que é uma terapia que vem dos povos nativos dos Estados Unidos, que também é uma terapia que se utiliza desse sexto sentido, dessa percepção extrasensorial. Tá bom, gente? Eu acho que o papo fica bom por aqui. Eu estou aberto para contato, é só vocês entrarem em contato comigo nos meus inbox, Instagram, Facebook. Se você botar meu nome no Google, você me acha, e-mail, WhatsApp, tá? Esse vídeo vai ficar gravado no Instagram, esse vídeo vai ficar gravado no meu canal de vídeos no YouTube. No meu canal de vídeos no YouTube tem muito material. E eu tenho um canal de podcast no Spotify, que também vai para o canal de podcast do iTunes, né, aqui da Apple, que chama Jogando Conversa Dentro. Tá? Então esse material todo vocês encontram lá. E querendo meus 3 e-books, entre em contato comigo que eu dou gratuitamente para vocês. Tá bom? E fica atento aí, porque no meu Reels e no meu Stories, eu vou estar daqui para frente divulgando todo esse material, tá? Principalmente esses 2 produtos de internet que eu vou lançar. O treinamento de sensitividade e sensibilidade pela Hotmart, que é esse treinamento gravado, e o curso online ao vivo, respiração, meditação e relaxamento no auxílio ao tratamento da ansiedade, da depressão e do estresse. E a Glicélia, lembrando, também o meu canal de música no YouTube, no Spotify, as minhas canções que têm tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção de vocês. Quinta-feira que vem eu estou de volta no Jogando Conversa Dentro. Rosiane, querida, entrando agora. Eu estou saindo, mas está ficando gravado. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Até a próxima quinta-feira.